Acordei hoje de manhã e fui surpreendida com uma notícia de que uma matéria da Globo tinha sido escrita com algumas das minhas palavras cedidas para a equipe da Globo, do G1 e para a jornalista Rayane, que foi responsável por essa matéria. Acho que ninguém tá preparado para sair num dos sites mais lidos do seu país numa simples terça-feira. Mas se eu disser para você que toda a trajetória que eu passei até chegar nesse momento foi extremamente importante, talvez você me acharia maluca. Mas sim, eu precisei ser demitida pra aparecer na Globo. A Giovana de alguns anos atrás iria dizer que isso é muita loucura e que ela jamais gostaria de se expor tamanha força porque ela queria ter uma vida mais privada, uma vida mais assim, sublime, sabe? Quando eu me vejo comparada à Giovana de muitos anos atrás, eu fico tipo, cara, essa menina já passou por tanta coisa. Acho que ela merece ter a história contada de uma maneira diferente, com um pouco mais de carinho. Mas sim, eu apareci na Globo, inclusive tá aí a matéria, vou deixar na biografia pra vocês lerem, pra saber um pouco sobre a minha história. Oi, meu nome é Giovana Pedroso, geralmente vocês me veem falando dos segredos dos Afropats, fofocas do mundo tech e também no Afropat Talks, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a minha trajetória de blogueira se intensificou depois de uma demissão não esperada, e como isso se transformou numa matéria da Globo, mas também uma parte da minha vida muito importante. A parte onde eu entendo que o mundo profissional nem sempre ele é tão justo, nem sempre ele é tão legítimo assim, e que eu precisava escrever minha própria história sem precisar do aval de alguém, sabe? Então, vamos nessa falar sobre como a demissão pode mudar a nossa vida. Eu sou uma profissional formada em marketing pela Universidade de São Paulo. Inclusive, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre como eu passei na faculdade. Inclusive, eu tenho muito carinho por essa trajetória minha, porque realmente ela me permitiu viver coisas muito diferentes. Comecei a trabalhar em multinacional muito cedo, fui escalando minha carreira. E quando eu tava achando que eu tava me encaminhando para um lugar muito gostoso, muito confortável, eu fui desligada abruptamente da empresa onde eu trabalhava. Eu tinha um plano de carreira muito bem definido, conversava e pedia sempre feedbacks das minhas gestoras e dos meus gestores. Sempre deixava claro se tinha algum ponto a melhorar ou se realmente eu estava boa em algum aspecto. E sempre me mostrava aberta, realmente muito aberta para poder aprender. Afinal, eu tinha só 21 anos e estava começando a minha carreira, estava sendo executiva de contas, estava numa das empresas mais visadas no sentido de pesquisa de mercado, consultoria e tudo mais. Então, com certeza, isso era um big deal para mim, né? Era um grande negócio mesmo. Realmente, eu estava muito interessada em crescer a carreira na empresa, estava realmente me planejando para isso e sempre contando com a ajuda das minhas gestoras e dos meus gestores. Mas o que eu não estava contando é que observações externas estavam acontecendo e, principalmente, a mal compreensão de que uma jovem profissional pode ter a carreira super interrompida por uma demissão que ela não estava esperando e sem aviso prévio, literalmente. A demissão para uma pessoa não é só ela ficar sem um emprego, mas é também sem ficar a perspectiva de ter o que comer no próximo mês, de poder fazer algo pela vida dela que realmente seja importante, como pagar contas, ou, por exemplo, perder algumas das regalias que o seu salário te dá, quando na verdade é o estilo de vida que você construiu por literalmente trabalhar. E acho que isso foi uma das coisas que mais me deixou machucada. Ver que a minha família realmente estava ficando muito preocupada pelo fato de que eu não tinha mais o emprego que eu tinha e que algumas das coisas que eu já ajudava em casa, eu ia ter que deixar de ajudar. Um dos exemplos que mais me deixou chateado logo após a demissão foi quando eu emprestava o meu vale alimentação para minha mãe fazer compra em casa e um daqueles meses, dos meses da minha demissão, ia ser um dos últimos meses que eu ia ter aquele benefício para ajudar em casa. E eu lembro que eu já tinha conquistado isso desde quando eu era estagiária. Então, desde quando eu era estagiária, eu ajudava em casa. E pela primeira vez em quase 4 anos, eu ia deixar de fazer isso. Simplesmente um dos momentos mais tristes para mim. A demissão é, por si só, um mix de sentimento para uma pessoa que está empregada, de carteira assinada e todos os dias oferecendo seu serviço em troca de um salário e alguns benefícios. Mas o mais chocante desse processo, para mim, foi que o meu processo de admissão foi extremamente demorado, mas o meu processo de demissão durou mais ou menos uns 5 minutos em uma chamada de vídeo, onde eu não pude nem me despedir da equipe e nem falar o que eu estava sentindo naquele momento. Foi literalmente passar os resultados de uma demissão,
falar os protocolos, o que era o meu direito e simplesmente silêncio sepulcral. Você tá fora da empresa. Em poucos minutos eu vi minhas contas sendo desligadas, alguns dos meus dispositivos sendo desconectados e aquela sensação de vazio começou a tomar conta de mim, dizendo: e agora? Você vai fazer o quê? Então, após esse momento de muita tristeza e quase que um luto pelo meu trabalho e também por aquela perca daquele ofício, perca de trabalhar num lugar que eu gostava, perca de não poder me despedir das pessoas que eu realmente respeitava no meu trabalho, mas principalmente a perca das coisas que eu tinha e estava conquistando tão jovem, realmente me deixou muito chocada. E até hoje eu lembro da demissão como se fosse um momento meio cinza na minha vida. Era uma semana que tinha acontecido muitas coisas naquele final de semana. E quando eu recebi a resposta de que eu ia ser demitida, realmente me deixou muito chocada. Fiquei transparente, assim, parecia que ninguém tava me vendo. E acho que essa sensação que dá quando você se encontra no lugar de solidão. Quando a depressão, ela tá quase batendo na porta e falando assim: tá vendo? Você fez uma coisa errada de novo. E agora você foi demitida. E aí eu não tava entendendo o que aquela coisa tava querendo me dizer. E quando eu precisei passar por esse processo, eu tava me sentindo completamente perdida, não sabia o que fazer. Eu não tinha alguém para recorrer, porque todos os meus amigos também estavam passando por situações ímpares. Então, um tinha sido demitido, o outro estava trocando de emprego, o outro tinha acabado de terminar com a namorada, o outro tinha acabado de começar a namorar, um tinha recebido uma promoção e o outro tinha, enfim, aberto uma empresa sozinho. Cada um estava passando pelo seu processo e eu achava que não era da obrigação de ninguém ter que lidar com os meus problemas, com os meus fantasmas e com as coisas que tinham acabado de acontecer na minha vida. Então, realmente foi um processo super solitário. Uma das coisas que mais me trouxe dúvida durante esse processo de descobrir que eu tinha sido demitida e o que eu ia fazer após a minha demissão foi o fato de que eu lembrei de algumas falas que eu ouvi quando eu estava trabalhando. Uma delas foi quando eu estava numa reunião com alguns colegas e aí uma pessoa pegou e falou assim: ah, bom, se tudo der errado, pelo menos a gente posta público igual a G. E assim a gente vai ter pelo menos um pé de meia pra fazer. E ali eu tive a primeira impressão de que eu tava levemente sendo observada, não de uma maneira gentil, mas de uma maneira especulativa, no sentido de: a G tem 2 empregos, ela trabalha aqui, mas qualquer coisa ela pode trabalhar com a internet, e por isso a gente devia fazer igual ela. Não foi um comentário muito engraçado, foi um comentário meio maldoso mesmo, sobre o fato de que eu gostava de me expor de uma maneira gostosa, criativa, fora do trabalho, e que eu fazia com muito carinho. Eu sempre produzi conteúdo com muito carinho. Mas não, essa nunca foi a minha fonte de renda primária e eu não esperava ser tão cedo. E por isso que eu digo no começo desse vídeo que algumas coisas precisaram acontecer para que essa matéria pudesse existir hoje e que hoje eu estivesse no canal online da Globo. Depois dessa fala, eu comecei a sentir muito medo. Medo porque eu estava percebendo que as pessoas estavam me enxergando de uma maneira diferente da qual eu não queria passar, mas principalmente medo por alguém talvez não ter empatia por mim só porque eu tinha uma outra atribuição que não era simplesmente só trabalhar na empresa, era também fazer vídeos, fazer fotos, e para isso poderia soar como uma forma ameaçadora, como se eu não estivesse contribuindo o suficiente para a empresa por ser uma pessoa pública. E eu nunca deixei isso atrapalhar. Nunca. De maneira alguma. Em todos os meus trabalhos, eu sempre consegui conciliar muito bem as minhas atribuições profissionais, tudo aquilo que eu aprendia para colocar dentro da minha carreira, eu sempre apliquei isso muito bem e separei muitos ambientes. E nunca, jamais expus de maneira alguma nenhuma empresa das que eu trabalhei. Mas assim, em específico, tinha um time que sempre reforçava para mim o fato de que eu trabalhava com alguma coisa fora da empresa. E isso me incomodava de uma maneira muito peculiar. Só que eu ficava em silêncio, porque como qualquer pessoa que se sente ameaçada e às vezes não sabe como se posicionar, você fica quieta. E foi o que eu fiz. Eu fiquei quieta e quis zelar pela minha carreira. Tá, mas depois que eu percebi que eu tava com medo, que minha carreira poderia estar ameaçada por um layoff que a empresa sempre fazia, e também ameaçada pelo fato de que as pessoas me enxergavam como uma pessoa com 2 empregos, eu já tava assim, na beira do limite. Beleza, da demissão vocês já sabem, mas o que acontece é depois da demissão. O que eu ia fazer? Eu ia fazer a única coisa que eu sabia fazer depois de ser demitida: fazer vídeo.
E foi quando realmente eu comecei a trazer narrativas diferentes, com perspectivas diferentes para meu conteúdo. Foi no final daquele ano, no último trimestre, que eu comecei a trazer conteúdos reflexivos. Eu saí um pouco do âmbito da beleza no âmbito de roteiros e também de reviews e comecei a trazer mais para mim, para uma coisa mais pessoal, de dica, de amiga para amiga. E foi isso que abriu as portas para eu ganhar quase 300 mil seguidores em mais ou menos 2 anos. E esse foi um número, assim, muito grande para que eu construísse uma comunidade e começasse a trabalhar com as marcas. Graças a essa demissão, não de um jeito bonito, mas talvez um pouco poético, triste, mas poético, eu me tornei uma influenciadora da qual eu gosto muito de me assistir. Eu gosto de me ouvir, eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para falar comigo e o que têm para falar sobre mim. Eu gosto dos temas que eu abordo com a minha comunidade, gosto de como eu chamo carinhosamente os meninos que me conhecem de Afropates e gosto também dos temas que a gente sempre está conversando, principalmente quando se trata da gente não se sentir seguro, mesmo quando a gente está trabalhando de carteira assinada, mas postando um videozinho de final de semana. Acontece que muitas dessas pessoas não entendem que a produção de conteúdo nem sempre é remunerada e nem sempre precisa ser. Às vezes alguém só quer ser ouvido e falar um pouco também. A imagem desse vídeo é que não importa o que aconteça na fração da sua vida, essa é uma parte muito pequena que vai definir um destino que é só seu. Se eu não tivesse sido demitida lá no final de 2023, com certeza eu não conseguiria contar uma narrativa tão boa como criadora de conteúdo, não teria aprendido tanto com a vida profissional e a vida autônoma, não teria me arriscado tanto, não teria tentado tanto e também não teria recolhido tão bons frutos, como trabalhar com marcas dos sonhos, reconhecer e ser reconhecida por pessoas muito importantes, mas principalmente tocar a vida das pessoas todos os dias de maneira única, uma maneira que só eu consigo emitir. Mas isso foi muito importante também, para eu aprender a ser um pouco mais cuidadosa com a minha vida e principalmente cuidadosa com a minha vida profissional. É claro que ela não para por aí, só porque eu fui demitida eu parei de trabalhar. Na verdade, depois de 8 meses, eu consegui ser admitida em outras empresas como freelancer para dar consultoria de marketing e estratégia. E depois acabei trabalhando numa agência também para trabalhar com comunidades e redes sociais. Não era a minha área, mas eu também me arrisquei para fazer uma coisa nova e gostei muito do que vi. Acho que uma das coisas mais importantes é que além da gente remoer as nossas tristezas, mas é também como contar elas para as outras pessoas se sentirem um pouco mais acalentadas e confortáveis de contar as histórias delas. Foi por causa dessa história triste de que depois de quase 2 anos, essa história foi contada na Globo por uma narrativa que eu sei que afeta muitas pessoas. O medo de produzir conteúdo por medo de ser demitido, por medo de ser exposto, por medo de ser ridicularizado e perder aquilo que você sabe que você lutou tanto para conseguir, que foi o seu emprego. Essa é uma das coisas que eu não gostaria jamais de ter perdido, mas com certeza todas as pessoas que perguntam para mim se vale a pena continuar no CLT, se vale a pena lutar por aquele trabalho PJ, por aquele freelance, mesmo quando você está produzindo conteúdo, eu sempre vou dizer que sim, porque vale a pena lutar pelo seu sonho, porque no final é tudo que você leva. Tudo que você leva é tudo que você fez. Então, assim, eu não queria me arrepender de ter deixado de produzir conteúdo no meio do caminho só por medo do que as pessoas iriam achar ou pensar sobre mim. Eu tinha tanto menos medo que isso também me possibilitou, enquanto eu estava remoendo as tristezas de ter sido demitida, com as incertezas do meu mercado profissional e de como a minha carreira ia prosseguir, que eu consegui tirar desse medo uma fração de coragem para continuar produzindo conteúdo. E que bom, se você tá vendo esse vídeo, foi porque eu consegui continuar. Conversa um pouco comigo, contando como foi essa trajetória profissional. Me conta quais foram as suas dores e felicitações que você teve ao decorrer do caminho, quais foram as melhores coisas que você encontrou, colegas de trabalho que você vai levar pra vida, ou me conte algumas das histórias que têm te fortalecido no mercado de trabalho para você ser um profissional exímio, ou se você tá começando na criação de conteúdo e também tá trabalhando. Aqui é um ambiente aberto, seguro, onde a gente sempre tá conversando. Sempre dando dicas, eu te ouço, você me ouve e a gente colabora juntas. E assim a gente faz um mundo de Afropates muito melhor. Um beijo da sua Afropate favorita!